Olá, tenha um excelente e abençoado domingo. Domingo, um dia muito especial na nossa vida, na vida de todos nós, na vida daqueles que amam a Deus. E eu sei que você ama a Deus. E domingo é aquele dia que você já sabe, né? É um dia de descanso, um dia do nosso Shabá, do nosso dia de descanso, dia de estar com a família, estar com a família de Deus, dia de celebrar ao Senhor, dia de cultuá-lo, primeiro dia da semana, dia de lembrar de que a nossa primeira prioridade na vida é o Senhor e a sua causa. Portanto, não deixe de congregar, não deixe de estar com seus irmãos, com a sua família, com a família de Deus, para renovar sua espiritualidade, suas emoções e até mesmo suas forças físicas, porque todas essas coisas nos renovam espiritual, física e emocionalmente. Então, domingo é um dia especial na vida de todos nós. Eu quero tocar um assunto com você hoje aqui que me chamou a atenção sobre a sensibilidade e justiça que havia sobre este homem de Deus, Moisés. Apareceu na história aqui do povo de Israel um momento em que houve um pedido de umas mulheres, de umas moças, filhas de Zelofeade, números 27, de 1 a 4. Parece uma coisa tão simples, uma coisa corriqueira. Eu nunca tinha ouvido falar disto, mas me chamou a atenção estudando a vida de Moisés e como ele foi sensível a algo que lhe foi pedido e que nunca havia sido ele consultado sobre aquilo. E daqui eu quero fazer essa leitura e extrair um princípio muito simples, porém muito poderoso para eu e você meditar nesse dia. Números 27, de 1 a 4, o texto diz o seguinte: aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, que pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Era a descendência de José e de um dos filhos lá de Israel, lá de trás. Os nomes das suas filhas eram Mala, Noá, Roglá, Milca e Tirza. Elas se prostraram à tenda do encontro, à tenda da congregação, do encontro de Moisés, o lugar que Moisés se encontrava com Deus, e do sacerdote Eleazar, que já tinha substituído então Arão, dos líderes de toda a comunidade, fizeram por fazer uma reivindicação ali, na verdade. Nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, homens. A questão delas aqui, por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso. O que aconteceu aqui foi o fato de que elas não haviam ficado com nenhuma herança, porque a herança era dada para os filhos homens. Então elas foram fazer esse pedido para Moisés. Agora, eu quero chamar a sua atenção, o pedido delas foi uma necessidade, eu quero chamar a sua atenção para a sensibilidade e o senso de justiça de um homem de Deus, de Moisés, que é daqui que eu quero extrair uma lição para todos nós. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê a sua herança aos irmãos dele. Não tiver irmãos, dê irmão do seu pai. Se ainda não tiver seu pai, não tiver irmãos, dê herança aos parentes mais próximos do seu clã. Esta será a exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então veja, um caso inusitado, uma situação que fugiu do que era corriqueiro, do que Deus explicitamente havia orientado Moisés.
Então, vamos aqui a alguns detalhes desse ponto. O pedido das filhas de Zelofeade foi ousado e totalmente fora das tradições. Elas arriscaram. O mais natural seria Moisés dar uma resposta padrão, uma resposta tradicional. Olha, nunca fizemos isso antes, não há nenhuma prerrogativa disso aqui, é assim e ponto final. E liquidar o assunto. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui para esse detalhe. Cuidado com respostas padrão que você dá para as pessoas. Cuidado com esse pensamento, olha, porque nunca fizemos antes, não faremos agora. Por quê? Esse tipo de intervenção, esse tipo de resposta, ele impede uma intervenção de Deus e bloqueia todo tipo de inovação. Vou trazer para o seu contexto. Se o seu filho vem dar para você uma ideia e aquilo você nunca fez antes, pense, pare. Quem sabe não está surgindo uma inovação dali? Quem sabe aquela ideia não vai ser uma ideia revolucionária que você nunca pensou, que outros nunca pensaram. Mas Deus está dando ali uma imaginação para essa geração mais jovem. É daí que surgem os inventos. Você sabia que muitas coisas nós estamos matando? Nós estamos matando a criatividade dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos funcionários da sua empresa, simplesmente porque você nunca fez assim antes. No meu tempo não era assim. Sabe essas frases feitas, baseadas numa tradição sem fundamento nenhum? Moisés foi sábio, ele não agiu assim. Ele parou e foi consultar ao Senhor. Como você sabe, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, hoje eu tenho filhos adultos. Mas uma das coisas que tem me mantido atualizado já desde a adolescência deles, me mantido antenado, como costumamos dizer, é o fato de eu parar para ouvi-los. Eu amo ouvi-los. Porque as ideias mais inovadoras, as ideias mais revolucionárias, não vêm daquilo que nós já fizemos antes. Entendeu? Vem daquilo que nunca foi feito. E os jovens, eles têm esta capacidade, esta coragem de mudar, de propor. Eu garanto que essas mulheres aqui eram jovens, garanto para você. Então não impeça isso. Moisés teve a sensibilidade de buscar a orientação de Deus, que deu a ele uma orientação completamente diferente do que a tradição dizia. E Deus foi enfático dizendo, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará a propriedade como herança entre os parentes do pai delas. E lhes passará a herança do pai. Portanto, moral da história. Quer saber se aquilo é uma coisa boa? Ouça as pessoas. Primeiro, ouça as pessoas. Segundo, consulte a Deus. Eu costumo dizer assim, vai que eles têm razão, né? Vai que aquilo é uma coisa boa, que Deus está usando eles para nós mostrarmos um caminho diferente para nós. Segunda coisa, esteja sempre consulte, ou ter três coisas, ouça as pessoas, consulte a Deus e esteja aberto às melhores e mais criativas ideias de Deus. Nesse tempo agora de janeiro e fevereiro, nós estamos começando um projeto na nossa comunidade baseado uma coisa que sempre fazemos, né? Que é fazer projetos de vida para o começo do ano. E neste ano nós vamos fazer algo um pouco mais criativo, justamente por causa disso, cujo tema é Sonhando com Deus. E são 4 etapas, 4 pilares que nós vamos usar nesta questão de sonhar com Deus, que é a imaginação, a criatividade, a sabedoria, que vão gerar sonhos. Então, nós estamos assim com nossa mente voltada para isso, para ideias novas, para criatividade, para imaginação, buscando a Deus sabedoria para esse começo de ano e para que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Então, que você neste ano tenha essa sensibilidade de Moisés. Ouça as pessoas, consulte a Deus e esteja aberto às mudanças, às melhores e criativas ideias que Deus pode dar através de alguém. Então, vamos estar juntos, sensíveis a Ele,
Vamos estabelecer um ano excelente, como eu tenho costumado dizer. E se você tiver disponibilidade, acesse as nossas redes sociais, minhas redes sociais, @OsmarMisael, né? @CGZonaSul, para você ficar antenado, ligado aí ao que nós estamos falando e fazendo. Nós vamos começar essa série amanhã, Sonhando com Deus, que pretendo que espalhar isto para que as pessoas possam ter ideias criativas e deixar o Espírito Santo fluir através de nós, nos dando sabedoria e graça para que nós possamos fazer um excelente ano. Essas ministrações todas desta série serão transmitidas pelo nosso canal do YouTube CG Zona Sul. Se você tiver interesse, estará à sua disposição esse conteúdo gratuitamente. Faça um excelente e abençoado domingo. Faça um excelente e abençoado 2020. Dando ouvido às pessoas, consultando a Deus, estando aberto às mudanças e às ideias criativas que Ele quer te dar. Um grande abraço e até amanhã.